sea positiva, sea lo que sea, nadie más que tú puede robar. A paz do Senhor para todos, aos ouvintes uma boa tarde. Hoje, mais um estudo da poderosa Palavra de Deus, lendo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e o capítulo 6, e o versículo 12, que nos diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Também no livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 26, a palavra ela nos diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então temos uma guerra travada, uma guerra espiritual, e essa guerra ela não é contra o que é físico, contra pessoas, porque aqui no livro de Gênesis, Deus diz que ele dá domínio ao homem, ele deu da sua imagem, da sua semelhança e domínio da terra ao homem. Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele se encarnou. Ele não veio em espírito, mas ele se encarnou para ter permissão aqui na terra. Permissão por quê? Porque o domínio foi dado ao homem e o homem tem uma matéria, ele tem um corpo físico. Então, ele veio em carne. Então aqui, como fala em Efésio, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, não temos que lutar contra pessoas, mas a nossa luta ela está travada sobre o mal, sobre Lúcifer, sobre Satanás, que ele pega e possui pessoas, possui corpo das pessoas. Quando a pessoa ela comete pecado, ela se aprofunda no pecado, cada vez mais liberdade o inimigo tem para agir. Jesus ele se encarnou e veio aqui na terra para desfazer as obras do mal. Mas ele voltou para o céu e falou: maiores obras do que essa vocês farão, porque eu vou para meu Pai. Então ele nos incumbiu, ele deixou essa responsabilidade para o homem, de fazer a obra dele aqui na terra. E a obra dele é que nenhum daqueles que ele ganhou se perca. E nós somos trabalhadores da seara, da lavoura dele, e nós precisamos orar sem cessar, orar sem desvanecer, porque nós temos uma luta travada contra principados, contra potestade, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Estas hostes, esses principados, eles possuem pessoas que dão liberdade. E essas pessoas começam a praticar o mal. Elas começam a praticar a maldade, a obra do engano, tudo que é contrário à luz. Mas Jesus ele nos ensinou que com um coração puro, verdadeiro, reto, e o Espírito Santo é dado aos que lhe obedecem, então somos casa de Deus, templo e morada do Espírito Santo, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós, e maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, se somos cheios de Deus, somos de Deus, filhos de Deus. Quem é cheio do mal, está cheio de principado, potestade, príncipe das trevas desse século, e está cheio do mal. Mas a luz sempre vence as trevas. Então possamos estar cheio
de uma tal forma que possamos vencer o mal, possamos repreender todo o mal que está na vida daquelas pessoas que estão praticando a maldade. Por quê? Porque quando o mal sai da vida delas, ela se torna uma pessoa boa. Elas foi feita criaturas de Deus. Elas foram feitas para herdar o céu. Elas foram feitas para ter amor no coração, amor vindo de Deus e não mal vindo das trevas. Adão, quando ele foi criado por Deus, ele era bom. Ele não tinha ódio em seu coração, não tinha mágoa, não tinha rancor, ele não cobiçava, ele não invejava, não havia mentira, mas só o bem habitava nele. Mas a partir do momento do pecado, então o mal passou a entrar na vida do homem e o homem começou a ser mau e cruel e deu espaço para outro ser. Para outro ser dominar este mundo e dominar a pessoa. Então nós somos sal da terra, luz do mundo, templo e morada do Espírito Santo de Deus e devemos estar com Deus e desfazer as obras das trevas através do poderoso nome do Senhor Jesus e do poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O inimigo não resiste o Espírito Santo na vida da pessoa reta, fiel e justa, ele bate em retirada e aparece uma pessoa liberta. Uma pessoa que antes agora praticava a maldade, a bebedeira, homicídio, prostituição, adultério, andava em trevas, nos vícios deste mundo, roubando, matando e enganando. Quando ela se confronta com a luz de uma pessoa cheia do Espírito Santo, o mal da vida dela é repreendido em nome do Senhor Jesus. Então o mal sai, ela vê a luz, os olhos se abrem, ela aceita o Senhor Jesus e agora o Espírito Santo passa a morar na vida dela e ela se torna luz também. Antes era filho das trevas, mas agora então se torna filho da luz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graça e paz da parte do Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, que nos comprou com o seu precioso sangue. Essas eram as palavras que eu tinha no dia de hoje. La divina esperanza, no hay nada mejor que vivir la vida en forma positiva.